E então, como você é para guardar um segredo? Você é do tipo que ouve uma mensagem aqui, alguém diz, olha, não conta para ninguém, mas você tem mais um alguém para quem você quer contar, e aquele um alguém tem um outro alguém que conta para outro alguém, e daqui a pouco uma rede inteira de pessoas sabe o que aconteceu. A Bíblia tem um tema muito curioso, que nós conhecemos como secrecidade messiânica, isso é, o segredo do Messias. Algumas vezes, Jesus dizia às pessoas que não contassem a outras o que elas receberam dele. Por exemplo, pelo menos em 3 circunstâncias nós sabemos que Jesus pediu segredo. A primeira vez, quando os seus discípulos conversam com ele e Pedro tem essa revelação especial, isso é, Deus deu algo a Pedro, e ele diz, para mim tu é o Cristo. E Jesus celebra dizendo que não foi a carne nem o sangue, mas o Pai Celestial quem revelou, isso é, Deus deu uma informação especial para Pedro e naquele contexto Jesus disse, não contem para ninguém. Outra ocasião em que Jesus proíbe são quando os demônios se levantam e anunciam imediatamente a identidade de Jesus, que ele é o Filho do Deus Altíssimo, o Santo, e Jesus ordena imediatamente que eles fiquem em silêncio. Outra ocasião que nós temos muito clara no Evangelho de Marcos é quando ele cura um leproso e diz ao leproso, não diga nada a ninguém. Por que Jesus pediu segredo? Existem algumas possibilidades por que Jesus pediu segredo, pelo menos nessas ocasiões. Talvez por sua humildade, ou ainda porque ele não desejava que o anúncio de quem ele é fosse feito por meio de demônios malignos, ou quem sabe ele não desejava a hipocrisia de alguns líderes religiosos. Mas uma certeza nós temos. Pelo menos 3 razões por que Jesus pediu segredo. Primeiro, publicidade desnecessária. Jesus queria manter o seu ministério ativo, entrando em todos os vilarejos, entrando em todas as pequenas cidades, anunciando a mensagem do reino de Deus. Obviamente, um exagero de publicidade criaria dificuldade para Jesus transitar naqueles pequenos lugares, às margens do Mar da Galileia. E de fato foi isso que aconteceu quando o leproso deu com a língua nos dentes. Multidões seguiam a Jesus e ele teve que ficar em lugares desertos, atraindo pessoas para que ele pudesse anunciar a mensagem do Evangelho. Uma segunda razão por que Jesus pediu segredo é o tempo, aquele timing. Tudo tem a hora certa e aquela não era a hora para esse anúncio tão importante. Nós temos um exemplo disso quando Jesus está num casamento na Galileia, em Caná, e a sua mãe vem e pede para que ele realize um grande sinal ali. E ele diz, o meu tempo não é chegado. Quer dizer, existia uma questão de timing, de tempo, que Jesus estava muito atento a ela. Terceiro, a identidade. Jesus jamais desejou que as pessoas agarrassem a sua identidade de forma equivocada. O Messias não deveria ser apenas uma projeção dos desejos egoístas das pessoas. Por exemplo, para alguns, Jesus deveria ser apenas um curandeiro, alguém que cura e que faz sinais milagrosos. Jesus não queria isso, ele não queria ser reconhecido assim. Para outros, Jesus devia ser apenas um líder político e logo dar cabo da bota romana, conquistar os povos e elevar Israel à sua posição de povo eleito de Deus. O fato é que, em termos de identidade, Jesus não quer apenas ser o Messias que eu desejo, mas ele quer ser o Messias que eu preciso. E é assim que Jesus, ele lida conosco. Eu costumo dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá e ninguém pode domesticar esse leão. Ninguém pode dizer a ele, faça assim ou assado, molda o barro desse jeito ou daquele. É ele quem é o Senhor. É ele quem é o Cristo. É ele quem é o Messias. E, portanto, ele é o Messias que nós precisamos e não apenas o Messias que nós desejamos. Ele não vai fazer apenas o que eu quero, mas ele vai fazer o que é melhor para a minha vida. E uma coisa que os discípulos tinham dificuldade de entender é que de todas as obras de Jesus, de todos os sinais maravilhosos, de todas as doutrinas que ele anunciou, a obra mais importante era morrer na cruz do Calvário. Porque a maior bênção que Jesus poderia oferecer para nós era o seu sacrifício vicário na cruz, morrer pelos meus pecados,
pelos seus pecados. Porque por meio desse sacrifício pessoal, Ele nos dá vida e mais vida do que nós necessitamos. Por meio disso, Ele nos dá o seu Espírito, e o seu Espírito é aquele que é maior em nós do que o que está no mundo. Por meio do seu sacrifício, Jesus tornou Deus propício. Deus agora é nosso Pai e Deus cuida de nós. Jesus, Ele não nos dá apenas o que nós insistentemente queremos. Ele nos dá o que realmente precisamos. Eu nunca me esqueço da história dessa mulher que tinha no banco de trás do seu carro o seu bebê, uma criança bem novinha, e que estava ali chorando com a babá sentada do lado. E a criança esgoelava e gritava e chorava. E então a mãe, dirigindo o carro, disse à babá: dá logo o que essa criança quer. E a babá deu. E a criança chorou ainda mais efusiva e desesperadamente. A mãe disse: o que você fez? Eu fiz o que você mandou. Eu dei o que a criança queria. E o que você deu? Ela disse: eu dei uma vespa. E a vespa o ferroou. Nós seremos tão gratos a Deus, não apenas pelas coisas que Ele nos deu, mas pelas coisas que Ele não nos deu. Porque Jesus não é apenas o Messias que nós queremos. Jesus é o Messias que nós precisamos.